princípio universal da confiança, na verdade, é mais conhecido pelo nome de princípio da fé. Utilizei o termo confiança como título apenas para desvincular um pouco do contexto místico e religioso. Mas note que estaremos falando sobre uma fé desprovida de preceitos místicos e religiosos. O princípio da fé é atemporal e irrestrito. Está presente em todos os tempos históricos e permeia todas as culturas. Essa força sem limites é a origem e a sustentação de todas as religiões do mundo. É autêntica. Caso contrário, já teria sido desmistificada e descartada pela raça humana. Neste exato momento, milhões de pessoas em todo o mundo recolhem-se em templos físicos ou não físicos, em busca de alento ou de solução para os seus problemas. E nem todos voltarão dessa experiência mística de mãos vazias. Pelo contrário, serão muitos os que alcançarão os resultados almejados em suas preces. A resposta do universo ao princípio da fé acontece em todas as vertentes místicas e religiosas, sejam os solicitantes católicos, evangélicos, budistas, ou mesmo pessoas sem nenhuma religião estruturada, como os nativos que vivem no meio de uma floresta cultuando as forças da natureza. Mas afinal de contas, por que será que a fé produz resultados por métodos tão distintos entre si? Essa é uma pergunta que pode ter muitas respostas, e cada uma delas depende de quem foi inquirido a respeito. O católico atribuirá o resultado do seu milagre a um determinado santo. O evangélico dirá que sua cura se deve à intervenção direta de Jesus Cristo. Já o índio, que vive em contato direto com a natureza, relacionará sua fé ao sol ou ao poder do trovão. A maioria dos pesquisadores modernos atribuem os resultados da crença ao poder da nossa própria consciência. Enquanto isso, eu, na minha simplicidade excêntrica, prefiro dar os créditos dos resultados obtidos à minha capacidade de entrar em sintonia com a energia essencial do universo. Eu acredito que a fé pura e simples seja uma força latente, inerente à natureza humana. Um princípio universal infalível que age a partir de nós, por nós e para além de nós. Algo tão espontâneo que não precisaria de fatores externos para entrar em ação e produzir milagres. Felipe Paracelsus, famoso médico e alquimista da Idade Média, foi inovador na medicina do seu tempo. É interessante e muito consistente a análise feita por ele acerca da natureza da fé. Veja o que ele disse. Quer o objeto da fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão exatamente os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro, como deveria ter no próprio santo em pessoa, obterei os mesmos resultados que teria obtido de São Pedro. Concluindo seu raciocínio, Paracelsus sentencia o seguinte: a fé, contudo, produz milagres, e quer seja falsa ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. Paracelsus quer dizer com isso que não é o objeto, o ritual ou a religião quem produz os resultados. É a crença que a gente tem na imagem, na religião ou na oração que faz com que as coisas aconteçam. São muitas as definições acerca da natureza da fé, desde a Bíblia, passando por diversos outros compêndios espirituais antigos, até chegar aos conceitos contemporâneos. Citei Paracelsus porque, de todas as definições, é a que parece ser a mais coerente. Depois de centenas de pesquisas acerca da força da crença, o que eu pude perceber é que o princípio universal da fé é uma força transcendental. Um poder capaz de deslocar a consciência do estado de medo ou de dúvida para o estado de convicção. Por isso, é capaz de curar e libertar, sem que, necessariamente, se tenha um conhecimento real das forças envolvidas no processo. Após vislumbrar dezenas de curas milagrosas pelo poder da fé, tanto a nível pessoal quanto sob a forma de testemunhos de terceiros, compreendi que ter fé em um objeto ou ritual pode trazer resultados maravilhosos. Mas também pude comprovar que os milagres mais extraordinários acontecem para aqueles que vivem na positividade, confiando plenamente na resposta do universo aos seus anseios. A fé, como tudo na vida, é uma questão de escolha. Portanto, você pode escolher por confiar na vida, como eu fiz, ou pode persistir acreditando em anjos, santos e outros seres transcendentais. Independente do objeto que move a sua fé, é necessário que haja uma sublimação no processo, um distanciamento considerável da fé imatura embasada na superstição e no misticismo. Por isso, peço para que você atente para minha análise imparcial acerca do poder da fé, desprovida de qualquer conceito místico ou religioso. Não direi nada de novo ou exclusivo aqui. Minhas palavras apenas traduzirão para uma linguagem simples e acessível o conceito centenário de uma fé pura, despojada de subterfúgios e desprovida de objetos, mitos e ritos.
Não pretendo, de forma alguma, impor como verdade o que seja real ou imaginário no contexto da fé. O que quero mostrar com essa análise é que, independente do seu credo religioso, ou mesmo do objeto de sua fé, é possível e viável manipular a sua essência e aperfeiçoar-se a si mesmo até sublimar esse poder maravilhoso chamado fé. Muito bem. Ter fé, sob o ponto de vista mais simples, direto e objetivo, consiste essencialmente em acreditar em si mesmo e na sua capacidade de realizar seus sonhos. O resto são apenas ferramentas para se atingir a finalidade do processo da crença, que é a convicção. É possível, viável e até coerente utilizar os meios que temos em mãos. Imagens, amuletos, rituais e afins podem ajudar o processo de intensificação do poder da crença, mas nunca serão indispensáveis. O fim pode até justificar os meios, mas nem por isso precisamos de uma série de aparatos palpáveis para tal. Diga o que quiserem os místicos e os religiosos. Eu insisto na premissa mais simples, segundo a qual ter fé consiste simplesmente em confiar em si mesmo e na inevitabilidade da resposta cósmica. Acredite em si mesmo e no processo da vida todos os dias, de hoje em diante. Agindo assim, de forma serena, tranquila, sem pressa ou ansiedade, você estará estabelecendo a confecção de um novo paradigma interno, propício para a criação de uma vida abençoada. Quando a preocupação, o medo e a angústia forem suprimidos, mediante uma fé inabalável na resposta cósmica, você terá êxito em todas as instâncias da sua existência. Antes de prosseguir nessa análise, peço humildemente o seu like, caso esteja gostando do vídeo. Isso faz com que ele alcance mais pessoas que buscam. Se você quer continuar recebendo conteúdos inéditos como esse, cadastre-se no canal Código MEST. Aqui só postamos vídeos inéditos de desenvolvimento pessoal, de autoria do escritor Francisco Ferreira, autor de 12 livros e centenas de artigos inspiradores. Continuando. Embasado na premissa de que o processo criador da fé começa e termina em si mesmo, delinearei a seguir os passos necessários para que você atinja o ponto de mutação capaz de traduzir crença em evento e experiência. Que ponto é esse? Respondo a isso com uma única palavra: convicção. Isso mesmo. A convicção é o ponto de mutação que transforma a energia da crença em realidade concreta. Mas o que seria de fato a convicção, perguntaria você. De pronto respondo que é a fusão do seu pensamento com o seu sentimento, de forma tão completa, inflexível e impregnável, que nenhum acontecimento ou fato externo poderia abalar você. É uma certeza íntima que brota de um estado da alma onde não há mais nenhuma dúvida, nenhum medo e nenhuma preocupação. Simplificando, eu diria que a convicção é a fé decidida, carregada de esperança e destituída de todas as dúvidas. Tudo que os outros puderam, você pode. Acredite. Há um poder sem limites em sua essência, esperando para ser despertado e colocado em franca atividade por meio da sua fé decidida. Não importa em que patamar você esteja no momento, o que importa é onde você quer chegar e, principalmente, o quanto acredita que pode chegar lá. O que irá determinar o limite do seu crescimento pessoal será o tamanho da sua fé. Por isso, comece já uma mudança em seu sistema de crenças e persista nisso diariamente. Agindo assim, logo as coisas começarão a entrar nos eixos. Afirmo isso com convicção porque sei que não existe circunstância exterior que resista a uma mudança interna em suas convicções. Se você realmente deseja crescer, por dentro e por fora, precisa habituar-se a agir com uma confiança inabalável em si mesmo e na vida. Como fazer isso? Simplesmente substitua o temor do fracasso pela confiança na vitória e troque a preocupação pela certeza e exatidão das leis universais. A fé é uma energia que pode ser gerada, reformulada e readequada a qualquer tempo. Por isso, agora é o momento ideal para transformar suas crenças limitadoras em convicções poderosas. Tenha perspectivas sempre positivas diante da vida e você estará elaborando os moldes invisíveis através do qual a sua vida será transformada. Obviamente, a fé carece de outros elementos para se converter em realidade, tais como atitude, coragem e muito trabalho. Mas esteja ciente de que a confiança é o ponto inicial do processo criativo. Portanto, siga firme na fé, aprendiz. Acredite em você. Acredite na exatidão e na perfeição da justiça cósmica. Acredite na vida.